Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, curiosa acerca do universo particular de cada sujeito e do universo compartilhado entre os sujeitos. Acerca desse encontro do que é pulsional com os limites que a sociedade impõe à satisfação das pulsões. Acerca dessa corda bamba sobre a qual vivemos, inclinados ora pelos ventos da liberdade individual, ora pelos ventos da proteção e da segurança do grupo social. Por isso eu curto a interface da psicanálise com o direito. Não é nada simples o que ouvimos desde a infância e repetimos às nossas crianças. O seu direito termina onde começa o do outro. Nada simples. A verdade é que nem bem se sabe onde o outro termina e o eu começa. Mas, ainda que essa divisa seja obscura, seja embaçada, a psicanálise é radical no que diz respeito à responsabilização do sujeito por seu posicionamento diante da vida, por suas escolhas diante da desordem da qual se queixa. E hoje nós vamos conversar sobre uma desordem que é, no mínimo, muito intrigante. E uma dentre muitas perguntas é: por que uma mulher permanece numa relação abusiva? E eu vou conversar aqui com a Jennifer e com a Paula sobre violência doméstica. Então, eu queria pedir para vocês já se apresentarem, cada uma falar um pouco sobre o percurso de vocês e sobre o que é que capturou vocês aí nessa temática tão importante. Quem começa? Jennifer, você começa? A Posso Jennifer já começar? esteve aqui com a gente, né? Presidente do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. Aí depois vocês assistam lá um programa muito importante também, né, Jennifer? Com o Dante representando o CRP. E a gente conversou aí quais são os parâmetros, a área de atuação, né, do sindicato e do nosso conselho de classe. Isso. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Rebeca. É um prazer, né, novamente estar aqui com você, com a Obrigada. Paula também. Esse diálogo, para fazer esse diálogo tão importante, né? Sim, Então, mais falando um um. pouquinho do percurso aí, com esse Isso, tema, e também o percurso aí profissional, isso. eu hoje, né, estou na presidência do sindicato. Cheguei ao sindicato aí, né, pela militância, Sim, pelo Sistema Único de Assistência Social e a atuação, né, no SUAS. sim. Então, eu sou concursada em Nova Serrana, aqui Uhum. pertinho, É, pertinho de Divinópolis. E lá em Nova Serrana, eu atuei, né, juntamente ao CRAM, que é o Centro de Referência em Atuação em atendimento, né, às mulheres em situação de violência doméstica. uhum. Também atuei em CRAS, em outros equipamentos, durante a faculdade também, né, eu atendia algumas mulheres em situação de violência doméstica. Também passei pelo estágio dentro da nossa delegacia de mulheres aí, lá em Montes Que Claros. ótimo. Bacana. Eu também, né, tenho hoje o lugar aí, estou na representação do segmento de trabalhadores dentro do Conselho Estadual de Assistência Social. E esse tema também é um tema que eu levo, né, para a vida, assim, para a defesa Sim, da população mineira, para a população do Brasil, né, enquanto assim luta também pela assistência social, que é onde a gente faz, né, muitas vezes esse primeiro atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, às crianças e adolescentes, né, que vêm de um trauma sim, por uma questão de abuso sexual, né, sim, infanto-juvenil. Então, é uma coisa que me pega muito, né? sim, É um tema que cabe a toda a sociedade e é sim. algo que nos fortalece aí para também estar nessas frentes de luta mesmo. Ótimo, ótimo. Obrigada. Você podia falar já onde te encontra, porque depois a gente acaba esquecendo. Então, já seu Sim. Instagram, o do sindicato e Uhum. algum outro que você queira. Tá. Seu site. Uhum. Né? Do sindicato, PSINDMG. Então, é Uhum, site, Instagram, sim, YouTube também. É muito importante, né, quando você traz
o sindicato aí, para a nossa categoria e para toda a sociedade. O sindicato é o coletivo, né, que fortalece essa luta por direitos dos trabalhadores, mas também de toda a sociedade. Então, PSINDMG, só jogar no Google que vai encontrar. Isso. E o meu, pessoal, eu uso Jennifer Souza, PC, e meu site... Psicologias e Vivências. Ótimo. E aí, por que psicologias, né? Porque eu entendo que são várias. A gente não fala de uma psicologia, a gente fala de várias. E as vivências engloba aí mais um lado pessoal também, que é dessa vivência enquanto sujeito, enquanto pessoa, né? De experiências de vida, que também nos capacita para estar nesses lugares. Com certeza, ótimo. Que bom. Obrigada, Jennifer. Paula... Bom, Paula Dias. Bom dia. Prazer, obrigada pelo convite, Rebeca, Obrigada. Jennifer, prazer, né, estar com você aqui hoje, dividindo essa conversa, né, a gente construindo, na verdade, que a ideia, né, dessa conversa, a gente construir um debate, um diálogo que articule, né, o que tem de contemporâneo, né, nas temáticas que você vai trazendo aí, né, Rebeca, na sua proposta. Então, acho que essa temática me toca de uma maneira particular, e eu vou contar por quê. Mas, assim, o meu percurso de estudo vem acontecendo, né, há muito tempo com essa interface, em relação a essa interface da psicologia, mais especificamente da psicanálise e o campo jurídico. Eu sou psicóloga, né, psicanalista, mas também tenho formação em direito. Então, essa interface me convoca muito, né, a estar debatendo, estudando. E, diante desse interesse, o meu mestrado foi exatamente pensar essa interface da psicanálise e o direito, o campo jurídico, mas pensar exclusivamente a violência, né? De gênero, violência doméstica, que no fim das contas, desembocou nesse livro, né? Isso, que é mostrar o livro. Que é a dissertação de mestrado, né? No doutorado eu trabalhei uma outra temática, mas esse livro é o fruto, né, da pesquisa de mestrado aí, então, que eu consegui fazer essa interface, né, do ponto de vista acadêmico. Então, só fala pra gente aqui, ó, mulheres em situação de violência doméstica, um diálogo entre a psicanálise e o direito. Isso. Paula Dias Moreira Pena, pela Juruá, editora. A dissertação concluí em 2014, e aí, na escrita do livro, eu atualizei, né, alguns dados que foram importantes para mim retomar, rever e revisitar. Então, a interface e a questão da violência era algo que me tocava do ponto de vista acadêmico, né? Sim. E... mais recentemente, né, eu dei um estágio também para as alunas, né, que faziam acolhimento para as mulheres em situação de violência na delegacia, né, aqui em Belo Horizonte. Que você é professora também, Isso, né? eu sou professora e coordenadora do curso de psicologia da FUMEC. Sim. Então, e também supervisora de estágio. E aí, essa experiência também no estágio foi muito importante para mim, para reatualizar e acompanhando, né, o que tem de novo a partir dos estudos a respeito dessa interface. E também, na prática, né, vivenciando ali junto com as estagiárias o que de novo aparece ali, né, na manifestação da violência. Sim. Então, acho que assim, essa pesquisa vem desde 2012, quando eu fiz o projeto de mestrado, fiz o mestrado e, mais recentemente, o reencontro, né, com essa temática por meio, né, das alunas estagiárias na delegacia. Então, acho que, né, nesse sentido, o meu percurso. Então, sou professora, supervisora, né, na universidade, na pós-graduação também, psicologia jurídica, eu dou aula. E, enfim, eu acho que essa temática, como você disse, né, me toca especificamente, primeiro, porque a questão fundamental, quando eu fui fazer o mestrado, a gente chega no mestrado com uma pergunta, né, uma questão de pesquisa. Mas o que me tocava era pensar por que algumas mulheres permanecem e outras não. Né? Diante da primeira situação de violência, algumas vão denunciar, vão, né, se movimentar em relação a isso, e outras passam uma vida até a morte, inclusive, né? Sem conseguir sair desse lugar, sem conseguir encontrar maneiras de deslocar para um lugar outro, que não o lugar da violência. Então, isso me tocou profundamente e encontrei na psicanálise uma forma de tentar responder a essa questão. Ai, que ótimo. Ai, eu estou aqui curiosa, a gente seguir nessa conversa, mas eu queria também que a gente, para dar continuidade aqui, primeiro que a gente já avisasse, já deixasse esse serviço aqui, né? Onde procurar ajuda, onde denunciar, quais são os primeiros... O primeiro grito vai para onde, assim?
O que vocês podem falar? Os Acho números Acho que a Jennifer, né, do assim, serviço público, Uhum. falar pelo serviço público. A gente tem que pensar que essa mulher, né, ela está em situação de violência, às vezes é um constante. Mas Sim, existem momentos também que é imediato. Então, sim. está sofrendo uma agressão imediata, está correndo risco de morte, delegacia, né, DEAN, a polícia DEAN, que é a militar delegacia é especializada? especializada em atendimento à Atendimento à mulher, Uhum. às pessoas idosas, né, às crianças e adolescentes também. aí. em Belo Horizonte porque tem algumas cidades que não tem uma delegacia especializada, né, para Tá. atendimento de mulheres. E algumas cidades, como aqui em BH, a gente tem um espaço, é a Casa da Mulher Mineira, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. Mas em outras cidades não tem um espaço específico, uma delegacia Tá. específica, né? Então, delegacia mais geral, né? Isso. Ah, tá. Mas em situação de risco, né, a polícia militar que Sim. vai atuar aí em uma situação mais emergencial. E aí Uhum. a gente sempre deixa os contatos aí, né, delegacias, se for uma cidade que não tem uma delegacia especializada, né, uma delegacia civil para fazer, né, um posterior aí, boletim de ocorrência, denunciar Sim. um crime que já aconteceu. E nós temos também o atendimento dentro, né, do serviço público, que seria esse acolhimento. Sim. Nós temos os CREAS e os centros de referência, que são meio que um braço aí do CREAS, né, um desmembramento que existe em algumas cidades, onde esse atendimento ele é mais especializado Uhum. às mulheres em situação de violência. Mas nós temos também as portas de entrada do SUS, por exemplo, que são os Sim. hospitais, né, que são os PSF. Então, é importante que essa mulher saiba que qualquer serviço público que ela adentrar, ela precisa ser atendida, Uhum. né, nessa demanda. Agora, é importante, né, nós temos o 180, que é Sim. um número aí de denúncia anônima, né, o 181 também, que é mais específico para as mulheres. Mas sempre importante que qualquer serviço público, ele vai fazer esse primeiro atendimento e vai fazer o direcionamento para o local mais adequado para fazer esse atendimento. Tá. Eu acho que daqui a gente podia falar do Bem-vinda, né? Que vocês também mencionaram. A gente está em Belo Horizonte, né? Não sei se tem. É um centro especializado, não é? Centro Que de vocês falam? referência Centro de especializado, referência. né, de atendimento à mulher em situação de violência. Aqui em BH a Aqui em gente BH. tem o Bem-vinda, que aí procurando na internet já acha bem assim, não é? Casa Bem-vinda? Isso. Essa mulher, né, que está em situação de violência, né, que já é uma situação crônica, que ela está se organizando para procurar ajuda, né, não é uma situação emergencial. Provavelmente o Bem-vinda, né, ou outros centros de referência, aí vai conseguir acolher de uma forma mais abrangente, né? De uma forma mais abrangente, legal você colocar isso. Isso. Não é só exatamente na situação da violência, não. Exatamente. Tem um amparo um pouco maior. Que é esse centro de referência, porque dentro do SUAS a gente faz esse atendimento visando a família como um todo, Sim. né? Então não visa só o indivíduo, Uhum. mas essa mulher ela vai ser atendida por um especialista Tá. e uma equipe especialista Sim. dentro do Bem-vinda ou, por exemplo, em Nova Serrana, né? Que é onde eu atendi, na Casa Mais Mulher, também é o centro de referência de lá. Nós temos alguns no estado, né, que vai fazer esse atendimento mais específico e mais abrangente. Vamos direcionar a família também para os outros equipamentos. É onde tem uma equipe especializada, composta psicólogos, assistentes sociais, advogados, né? Pode conter outros profissionais ali na equipe, mas que essa mulher ela vai ser direcionada para onde ela precisa. Às vezes a gente vai direcionar também, por exemplo, a mulher ela está em situação de risco. A gente muitas vezes faz esse acolhimento e faz também o direcionamento para um boletim de ocorrência dentro da DEAN. A gente também direciona para uma situação de abrigamento, né? Sim. De institucionalização, se for uma questão de risco iminente de morte, né? E não só da mulher, mas como da
das crianças também que estiverem envolvidas. Então, é um lugar específico, né, para fazer esse acolhimento. Nós temos outros espaços também que a gente procurando, a gente consegue. Por exemplo, uma mulher que sofreu uma violência sexual, né? Então, nós temos alguns espaços que vão fazer esse acolhimento mais específico na questão da saúde, né? Então, mas é importante que a mulher saiba que ela tem ajuda, sabe? Eu acho que é o mais importante é isso. A gente tem um serviço hoje público, né, que garante essa ajuda. E se não houver essa ajuda no serviço que está disponível, a gente também tem locais para se denunciar. Né? Né? Acho que, em suma, é a rede de saúde, né, a rede de assistência social, né, o SUS, o SUAS e os órgãos de segurança pública. Se a gente pudesse elencar, né, resumir aí, vamos pegar o SUS no sentido da saúde, o SUS, a assistência social, e os órgãos de segurança pública no sentido da denúncia, né, da violência, enfim. Isso é importante ser muito divulgado, né? Sempre falado. Sempre. Então, que bom. Obrigada, gente. Então, por onde a gente pode começar? Os números são absurdos, né? Os números da violência. Você levantou, né, Paula? Você estava falando comigo que é uma em cada 5 quando mulheres. eu fiz o mestrado, né, eu defendi em 2014, era uma em cada 5, né? Quando eu atualizei os dados para o livro em 2019, era uma em cada 4. Então, assim, de 20... como é que é? Não, ou contrário. Não, é isso mesmo. Piorou, né? Piorou. Uma em cada Aumentou 4. a violência. Uma em cada 4 é 25%, né? Uma em cada 5 era 20%. Quer dizer, que denuncia. Então, a gente tende a pensar há um aumento da violência, ou há um aumento também, que tem uma outra coisa importante, que é as mulheres reconhecerem o fato de estarem sendo violentadas. Porque, né, eu acho que tem um avanço importante do ponto de vista discursivo, que atualmente tem se falado, eu acho que isso é muito importante pôr no campo discursivo a questão da violência, porque a gente tem discutido muito sobre esse histórico de silêncio, né, das mulheres. Então, a gente não tem como exatamente a gente saber se esse aumento é um aumento da violência ou é um aumento do reconhecimento da violência. Mas, de toda forma, se for, mesmo sendo do reconhecimento da violência, é horrível os números de toda forma, né? Então, assim, poderia ser pior, mas era subnotificado. Então, assim, se os dados eram ruins, eles poderiam ser ainda piores pela subnotificação. Então, assim, o Brasil é o quinto do ranking. Agora não vou lembrar exatamente, é um dos 10 piores, porque eu atualizei esses dados. Mundialmente falando em dados de índice de violência doméstica e feminicídio. Né? Porque o feminicídio também, né, o Brasil está muito ruim, né, no ranking mundial. Pior do que muitos países. Infelizmente, Minas está liderando, né? A gente lidera aí à frente de violência doméstica contra as mulheres, situação de violência doméstica, a gente lidera no Brasil. Na época que eu fiz a dissertação, se não me engano, nos índices que eu tinha avaliado, era um estado do Nordeste, se eu não vou me lembrar agora qual. Mas, de toda forma, os índices são muito altos, né? A gente vai falar de cada tipo de violência um pouco, tentar conversar aqui sobre isso, mas eu achei que você colocou uma coisa tão importante, que é a do reconhecimento dessa condição, né? Porque isso parece uma loucura, mas não, né? Muitas vezes a mulher não reconhece que aquilo é uma violência. E é uma escalada, né? A violência é uma escalada. E havia, né, um reconhecimento claro da violência física. Mas, como você disse, né, a violência são 5 dimensões da violência, né? Então, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual são os outros tipos de violência, para além da violência física, né, contidas na lei, inclusive. Mas, por muito tempo, articulou a violência de gênero e violência doméstica a violência física. Né? E a gente desconsiderava as outras violências. Então, acho que tem uma produção discursiva importante na atualidade, que é do reconhecimento desses outros tipos de violência como violência. Então, assim, acho que isso tem um avanço importante aí. É muito importante. E avançou em lei, né, gente? Porque quando a gente fala a questão discursiva, né? A lei hoje está conseguindo minimamente acompanhar isso. Onde no ano passado, se eu não me engano, a gente conseguiu colocar como crime, né, a violência psicológica e ter Como que a gente
colocou como crime e a gente tem uma pena para esse crime. Tá. Na Ok? verdade, a violência psicológica, ela já está, desde o início da lei, ela descreve os 5 tipos de violência. Isso. Você fala da Lei Maria A Lei da Maria Penha. da Lei Penha, Maria desde da a Penha. origem da Lei Tá. Maria da Penha. Lá descreve Sim, os tipos de uhum. violência, fala que a violência não é só ação, mas também omissão, né? Exatamente. Então lá tem tá. isso está bem descrito lá, o que é, né, em quais contextos que é, tem que, lá fala, por exemplo, independente de coabitação, tem que morar Isso, junto, relações de sim. afeto, independente de orientação sexual, então lá descreve bem isso. Só que em termos de reconhecimento, realmente a violência psicológica, ela era pouco reconhecida como violência. Sim. Então acho que esse ponto ele é importante É mesmo, muito né? importante. E aí, porque legitima, né? É. A pessoa que está falando disso que foi afetado ela. Disso que foi uma agressão. Sim. Não foi físico, mas aconteceu, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem muitas consequências, não? A Muitas. violência psicológica Uhum. tem muitas consequências. E é aquilo, né, Rebeca, que a gente vem falando. Acho que e vem desse silenciamento, né? Já trazendo um pouquinho aí para a minha vivência. Sim. Infelizmente, eu tenho um histórico, né? De ser agredida e de sofrer violações de direito. Então, eu venho aí de um histórico, Paula, onde eu passei por essa situação de vulnerabilidade social, né? De uma forma muito intensa na infância. E tenho histórico de violências sexuais, né? Abuso infanto-juvenil, mas também por passar por um relacionamento abusivo. Eu digo que é isso, é um histórico, sabe? É algo que começa muito antes da gente se entender enquanto sendo uma pessoa violada. Sim. Porque E na aí infância, entra, imagina. né? Entra nisso que você colocou, né? A mulher, como a mulher reconhece Sim. se ela aprendeu muitas vezes essa forma, né, de se colocar nas relações enquanto submissão, né? Ou enquanto o outro tem o poder sobre mim. Sim. Então, eu acho isso um ponto assim muito central, sabe? Porque muitas vezes a gente faz esse atendimento das mulheres e olhando a minha própria história é isso. Não tinha como, muitas vezes, eu reconhecer que aquilo era uma violência, que eu estava em um relacionamento abusivo, que aquela pessoa não poderia cometer todas aquelas violências contra mim se eu não entendia que aquilo era violência. Isso. Né? Porque durante toda a infância, Sim. adolescência, onde a gente está criando a nossa personalidade, onde está sendo formada essa personalidade, né? Essa violência já acontecia. Às vezes não é por meio de uma violência sexual, né? Mas é por meio de violências psicológicas, Sim. né? Que vai migrando a sua fala, que vai te colocando numa situação de não ser pessoa, né? Eu, em outro podcast que eu fiz que eu gravei com o pessoal de um outro sindicato, eu falei um pouquinho sobre como, durante a minha primeira análise, né, meu primeiro processo terapêutico aí, a gente não falava sobre a violência. O que a gente mais falava era sobre essa construção de personalidade. Porque eu entendo hoje que eu cheguei lá num lugar assim, mas quem sou eu? Sim. Meio que não existia, porque nos é tirado isso. Né? Nos é tirado o lugar de se construir. Sim. Então, você chega num momento da sua vida adulta e fala, mas espera aí, quem sou eu? Né? E aí a psicologia é muito importante para isso, porque desse processo de construção a gente vai entendendo. Não, mas esse outro ali não deveria ter feito isso comigo. Isso é violência. Isso me cortou pedaços de mim que às vezes nem estava ainda construído, né? E esse ponto de virada, eu acho que é imprescindível para a gente se construir e passar por um outro momento da vida, né? Que não esse lugar de submissa o tempo todo, de o outro que diz sobre mim, o outro que tem que me direcionar o tempo todo. É de objeto para sujeito, Isso aí, né? exato. Se você me permite usar um pouquinho sua história, né, para comentar, eu acho que você traz uma questão fundamental quando a gente pensa a questão da violência, né, que é exatamente o ponto do sujeito.
né? Porque a violência, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, né? Ela é multifatorial, ela é multidimensional, né? A gente pode fazer uma leitura da violência de gênero a partir da questão sociológica, a gente pode fazer uma leitura a partir da perspectiva legal, a partir, né, antropológica, de várias possibilidades. Mas quando a gente se propõe a olhar o sujeito, que é um pouco do que você está trazendo como vivência, é interessante perceber como que tem essa virada do sujeito se reconhecer como objeto do discurso do outro, objeto dos mandos e desmandos do outro. Sim. Você usou a palavra, né, ponto de virada, né? Você falou Uma assim, torção. de uma torção, de não de uma posição de não ser pessoa, né, usando as suas palavras, ou seja, de objeto, para uma posição de sujeito, né? Que é muito a aposta da psicanálise, inclusive quando a gente vai ler a questão da violência, né? Quem é essa pessoa, inclusive, para além da violência, né? Que você falou assim, quem sou eu? Né, para além da posição de violência. E eu acho que essa desidentificação ela é importante, né? Porque o sujeito muitas vezes fica identificado ao lugar do violentado, né? Se fixa ali, Se né, fixa, e nessa quando a gente posição. eleva ele à posição de sujeito, aí a gente vai conseguir apostar nesse sujeito, Sim. né? E aí que tá a grande questão. Eu acho que esse aqui é a grande chave, né? Ai, que ótimo. Mas só para a gente chegar aí, se a gente puder abrir um grande parênteses, Sim. queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse histórico de silenciamento da mulher. Vocês duas colocassem isso, porque é uma questão histórica, milenar. É milenar, assim, é interessante. Quando eu fiz o mestrado, eu dividi a pesquisa em que viraram os 3 capítulos do livro, né? Que é fruto da dissertação. Mas quando eu estudei aqui, então, eu fiz o projeto há 12 anos atrás, né, em 2012, é interessante, porque na época que eu estudei, hoje é muito diferente. Em 12 anos tem muita coisa nova, muita produção, mas na época eu não tinha tanto material que articulava a questão da violência de gênero com a psicanálise. Tinha alguma coisa ou outra, mas não como tem hoje. Né? Hoje a gente tem uma pluralidade de pesquisas, né, e textos e material importante a respeito da temática. Mas como eu estava pensando, por que algumas mulheres permanecem, por que algumas não permanecem, eu cheguei no limite da lei, né? Assim, eu não sei se vocês lembram de quando a Lei Maria da Penha foi publicada em 2006. Foi ontem, né? 2006 foi ontem. Olha, é um absurdo que é isso. Mas 2006 foi ontem, e eu lembro das pessoas falando, é interessante porque o nome dela, da lei, né? O nome de uma mulher, isso popularizou, né? A lei, ao invés de ser lei, número 11.000, né? Então tem um nome, e isso é importante, né? Para o reconhecimento e o conhecimento das pessoas da lei. Mas eu lembro que as pessoas falavam assim, a partir de agora não pode mais bater em mulher. Eu falei, gente, mas na época eu pensava assim, mas ontem podia? Porque assim, é um dia para o outro, né? Antes podia. Então, isso é interessante, né? A produção discursiva acerca do texto legal. Sim. Mas, então, eu estava pensando no limite da lei. Porque, assim, não é desconsiderar a função e a importância da lei como você trouxe, né? Porque tem uma importância, ela precisa estar o tempo inteiro se atualizando em função da cultura, né? Em função do que a lógica social demanda do campo jurídico, mas tem sua importância. Porém, o que eu via é que tem em tudo, né, do campo jurídico, eu fiz o direito e isso me tocava muito na época, que assim, tem um limite. Sim. E o limite é onde toca a questão singular. O direito é para o universal, né, para o todo. E aí, a hora que se esbarra na questão singular, não abarca, não é possível, não é possível mesmo, entra na impossibilidade. Então, a pergunta, eu começo a analisar uma alteração da lei, eu acho que isso é um outro ponto, mas uma pergunta fundamental é, a gente ainda é efeito dessa herança cultural de objetificação da mulher, né? Nós todas ainda somos efeitos dessa herança, né? E aí, se a lei não consegue prevenir, tem a sua função, mas não consegue, do ponto de vista sensível, gerar uma certa prevenção, porque os números continuam muito altos, isso me chamava muito a atenção, né? Então, assim, houve um número maior de denúncias, né? Houve um número maior de processos, isso é inquestionável, e é um avanço importante. Mas do ponto de vista relacional, né, e singular, entra num nó. E aí, onde eu fui? Minha ideia inicial foi fazer uma busca histórica mesmo. Eu fui na história para poder ver. Eu fui desde o Código de Hammurabi, que é o código mais antigo escrito, já encontrado, para ver como que a mulher ela era falada na lei, no texto jurídico. A produção discursiva no texto jurídico sobre a mulher. Né? Então, e eu fui pegando ali em vários
códigos, né? Como a mulher era falada e como que isso reforçava, né, do ponto de vista discursivo, o lugar de submissão. E também encontrei no texto de uma historiadora chamada Michelle Perrault, 3 livros dela que eu li, que ela é uma historiadora da história das mulheres, né? Então, assim, e ela conta que o difícil de escrever a história das mulheres é o silenciamento. Sim. E ela encontrava registros para poder reescrever essa história por meio de correspondências, né? E também por meio de diários. Então, assim, elementos privados. Olha que Sim. interessante, porque do ponto de vista público, dos arquivos públicos que ela ia, ela falou assim, cadê essa história? Ela só era falada, né? Ela só era falada, né? Por meio de estereótipos relativos Sim. ao que é o feminino. E que os homens publicavam. Falada por homens, né? Falada por E aí ela vai trabalhando isso e no fim das contas, assim, tem um livro dela que eu usei bastante que chama As Mulheres e os Silêncios da História. Ela conta que que a história é permeada pelo silêncio. Né, o silêncio nas assembleias, na Revolução Francesa. Então, ela vai retomando, assim, na medida que tem um movimento revolucionário que vai incluir, não, essa fala e essa palavra gera desordem, né? Então, isso tem que ser rechaçado. Então, ela vai trazendo a questão do histórico de silêncio, que, para concluir esse ponto, né, para não monopolizar, mas é muito interessante. Acho que vale o livro. Onde encontra o livro, Paula? Porque eu acho que vale essa retomada, é ótima. Tá no site da editora Juruá e no Amazon tem também. Tem eu na acho Amazon. muito importante, Paula, porque isso dialoga demais, ainda assim, com o que a gente está vivendo hoje. Né? Então, quando você tá trazendo, e eu fico pensando assim na história recente. São mulheres que, por exemplo, viram e falam assim... E aí é isso, são mulheres falando hoje que nós temos essa reivindicação da nossa voz, mas são mulheres que pegam e falam assim, mas, por exemplo, o direito a votar. Quem nos deu? Foram os homens. Não, nós não tivemos nada. Né? Se a gente pega uma coisa que está fora aí da violência, de uma certa forma, mas ainda assim é uma violência de silenciamento, de não escolher nossos representantes, essa cultura está tão enraizada que a gente ainda, nossa sociedade, a gente coloca assim, mas os homens têm que nos dar, né? Por quê? Porque vem desse histórico de nós não temos voz, nós não podemos, nós temos que ser mandadas, nós temos que ser colocadas nesse lugar e não podemos reivindicar esse lugar. Sim. Eu sei que está aí nessa luta política, né, sindical e tudo. Eu peguei um trechinho aqui que você levanta, é de um político da Revolução Francesa, né, que ele considera que, aí eu, aspas, né, a revolução representa a felicidade para todos, inclusive para as mulheres, desde que elas não aspirem ao exercício dos direitos e das forças políticas. Isso. É isso. Exatamente. É isso aí. E aí a gente vai vendo, né? Porque no livro eu vou retomando essas falas, né? Mostrando discursivamente como que isso foi produzido. E se a gente lembra do Foucault, né? O Foucault fala assim, discurso gera prática. Né? O discurso não é tão descolado assim de prática. Ele não é tão ingênuo. Né? Então, E aí eu fui pegando aqui no livro também frases de autores Aristóteles, Pitágoras, né? Assim, vários revolucionários da Revolução Francesa. Né? Igualdade, fraternidade, liberdade, né? De como que o destino ele estava sendo traçado ali, né? E numa vinculação da mulher ligada à maternidade, né? Daí começa, né? E vai se fortalecendo a posição da mulher vinculada ao âmbito privado, né? E da maternidade do cuidado. Né? Porque o cuidado com família, com filhos, isso não é feminino. Né? Isso foi destinado à mulher. Então, isso é interessante pensar, porque é exatamente isso que eu vou retomando do ponto de vista histórico. Né? E o que mudou, né? A gente está falando de 3 séculos aqui, no mínimo, né? Porque de agora, porque a gente, como falou, uma história milenar, né? Mas vamos mais para a história mais recente, né? O que mudou em 3 séculos? Né? Será que mudou tanto, assim? A mulher continua ainda tendo que brigar por isso, assim, esse lugar não é restrito mais, né, ao privado, ao maternar, né, eu acho que esse avanço, acho que é importante considerar os avanços, né, históricos e o reposicionamento das mulheres. Acho que é importante considerar os movimentos políticos mesmo, né, que fizeram parte da reconstrução dessa história pelas mulheres, por suas vozes, e de pensar até que ponto eu acho que esse ponto do silêncio ele é uma linha importante de análise. Porque até que ponto hoje a gente, os institutos, as instituições, as políticas públicas, de uma maneira geral,
o próprio campo jurídico, né, especificamente. Uhum. Vem a reforçar o histórico de silêncio, muitas vezes, Sim. ou vem para romper o histórico de silêncio. Porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente evolui, tipo, por um lado, mas por outro lado, quando a gente entra numa lógica muito tutelar, de Sim. tutela, é do hipossuficiente, né, daquela que não dá conta de sair disso, porque, né, como a gente fala, né, como a gente pensa, violência ela é multifatorial, os elementos socioeconômicos, eles atravessam, a vulnerabilidade social atravessa, a questão relacional atravessa, a maternidade atravessa. Só que tomar, quando a gente pensa na psicanálise, né, de tomar a singularidade, é pensar assim, vamos apostar nesse sujeito, porque se Sim. a gente faz É. a gente reforça o silêncio, porque ela é hipossuficiente, não consegue romper com esse Sim. histórico por si, né? Então, a Maria Rita Kell, no livro Deslocamentos do Feminino, ela até coloca isso, assim, existem duas possibilidades. Ou a gente é objeto do desejo do outro, posição de objeto, ou a gente aposta na posição do sujeito do desejo que possa se reposicionar frente àquilo que o toca. Sim. Né? Então, É muito... Pega muito, né, Rebeca? Quando a gente vai trazer isso, por exemplo, para a questão social mesmo, né? Que, assim, eu me enxergo muito nas suas palavras, né, Paula? Quando você fala esse lugar de que é colocado esse sujeito, né? Eu me enxergo lá dentro da minha salinha, né, de análise com o Orney Brito, gente, que é Ótimo. Mas aí eu me enxergo exatamente nesse lugar onde, não, foi me dada a possibilidade, eu tive essa possibilidade de sentar ali, de estar e ser responsabilizada pela meu futuro. que né? não é Pela minha culpabilizar história. pela violência. Acho que é importante Isso. marcar isso. A responsabilidade é diferente da culpabilização. Aham. Né? Tem, Que tem não- uma que não- vítima, né? Tem uma vítima. Existe uma agora. vítima É. e é um pouco... Teve um texto que eu ainda não compartilhei, mas que eu compartilhei com você, né, Rebeca? lindo. Que é esse lugar assim, olha, muitas vezes nós somos silenciadas até nisso. Né? A gente não pode se colocar como vítima, porque a vítima, você está com mimimi, você está culpando o outro pela responsabilidade. Você está tirando a responsabilização de você e passando para o outro. Sim. E não é nesse lugar, né? Não. Porque existe uma vítima. Sim. Existe uma vítima e ela... Existe um crime. Existe um Isso aí, crime. Isso aí. Então, não é esse lugar, né, na sua fala. Então, mas eu consigo me enxergar, né, essa pessoa que, eu fui para psicologia e no meio ali da faculdade eu entendi que eu precisava de psicoterapia Sim. e consegui chegar nesse lugar e me reconhecer enquanto sujeito de direito, me reconhecer enquanto também responsável pela minha história, não pela história passada, né, Sim. porque a gente pode, a gente elabora sobre a história passada para que a gente possa partir dali para para não outro lugar. repetir mais. Para não né? repetir. Mas aí entra a questão social, Uhum. né? Eu aí vindo, trabalhadora, né, do serviço público, do SUAS, e aí permeia, né? Porque não é a grande maioria das mulheres em situação de violência, em situação de vulnerabilidade social, que vai ter acesso, né, a um profissional. Sim. Não é a grande maioria das mulheres que vai ter acesso, aí você mesmo traz, né, a uma condição financeira, às vezes já tem, né, uns filhos, alguns filhos nessa história de violência também, já tem um histórico de vulnerabilidade que não tem uma rede de apoio, né? Então, eu fico pensando também isso, como a gente traz, né, como que a gente possibilita, se muitas vezes a gente também tem uma política esvaziada, uma política que não é olhada, né? Sim. Porque a gente luta para que toda a população tenha acesso a esses profissionais. Porque essa mulher que ela foi tão vulnerabilizada, né? Que ela já chegou nessa situação de não se enxergar nem como pessoa. E às vezes está numa situação de dependência total. Física, emocional, financeira, tudo. Né? Ela vai conseguir sozinha? Né? Muitas vezes não. Esse que é o ponto, né, da política pública, né, da rede, né, de apoio. Eu acho que, né, você traz um ponto fundamental. Tem que ser levantado isso.
E a importância dessa sua fala, né? Da forma como você se coloca publicamente. Você veio de uma condição de vulnerabilidade social, e você deixa isso claro, você já falou isso aqui com a gente, né? Sim. Então, representatividade é uma palavra que também está muito gasta, mas isso é importante, né? Você conseguiu Isso. fazer essa torção que você falou, que é sair e se reconhecer como vítima, né, Isso. Paula, e como sujeito também. O que e o que você está fazendo com isso que você sofreu? Né? E eu acho isso muito importante para falar para outras mulheres, é possível. É possível. É possível, mas e é muito importante possível... cobrar políticas públicas, Exatamente. né? E A você partir da também. reivindicação de que a gente tem apoio. Porque Sim. aí que eu acho que é né, a gente está aqui sentado com pessoas de vários locais, Contextos, né, né? vários atendimentos, Sim. de a gente dialogar sobre essa realidade. É. Porque eu tive, né? Eu entrei numa faculdade, é por meu mérito. Tá, mas eu tinha nem que fosse o mínimo dentro da minha residência para me possibilitar entrar na faculdade. Eu tive uma política pública que eu não conseguiria entrar numa faculdade Sim. pública por meio de um Enem para passar, né? Um processo seletivo. Por um né? processo seletivo, pensando aí numa deficiência da educação de base. Da educação de base. Uhum. Mas eu tive uma possibilidade de entrar pelo financiamento estudantil. Então, é uma política pública que me leva para esse lugar, né? Eu poderia não ter tido esse acesso. Então, eu fico pensando assim, no todo, a gente precisa... É uma responsabilidade que foi me colocada, né? Porque é isso. Quando a gente chega lá e é um psicanalista, então ele vai lá e fala assim, mas espera aí. Vamos sair do lugar da queixa? Porque eu cheguei lá poliqueixosa. Sim. Né? Poliqueixosa de tudo que estava me circulando e não estava dando certo. E eu saí de lá, saí assim, né? A gente nunca sai. A gente não sai de lá. Louca. Desloca. Nesse lugar de, não, peraí. Eu preciso colocar um limite em tudo. Sim. Porque é fácil para essa mulher, às vezes. Ela pode reconhecer que esse relacionamento específico, atual, tá fazendo mal. Só que se ela não passa por um processo de descoberta, elaboração, rompimento com esse passado, né? E de construção de si mesma, ela não vai para um outro momento. Ela provavelmente vai encontrar outras pessoas que são abusadoras. O tal do dedo podre, né? Exatamente. Que não é dedo podre. Não é dedo podre. É porque esse abusador, ele identifica essa vítima, que é vulnerável, e aí ela vai entrar nesse ciclo que eu acho que você colocou aí, que a gente vai falar, né? Porque ela vai entrar achando que ela vai ser protegida. E esse lugar, ele é confortável, porque é o que ela conhece. Então, é fácil ela voltar para ele, né? Mesmo que seja com atores aí diferentes. Então, eu como sindicalista, né? Não tem jeito, gente. A psicóloga não sai, né? A sindicalista também não sai. É por políticas públicas, é como eu enxergo, porque... Fortalecimento, né? Fortalecimento. Eu falo muito dentro, quando eu tenho a oportunidade de falar com os acadêmicos, sabe, Paulo? Esses dias eu estive na PUC, né? Uma ótima oportunidade aí. A gente está com alguns estagiários da PUC, de psicologia, e o professor Leanderson também, fantástico, o professor Rafael. E eu falei com eles, olha, a gente tem uma psicologia que a gente luta para ser social, mas que ainda não é. Aí todos nós, dentro da faculdade, a gente pensa assim, a gente vai ter um valor tal, né? No mínimo R$250 que eu vou cobrar para minha sessão. Mas quem de nossa família vai conseguir pagar esse valor para ter acesso? Né? Quem de nossa comunidade vai ter acesso? Então, por isso que não sai de mim, né? A lutadora pelas políticas públicas. Que ótimo, que bom que não sai. Gente, eu já vou só fazer um parênteses, Paula, porque a gente pode falar agora também, acho que é mais um local, né? Que é buscar as clínicas escola, né? Para esse acesso à psicoterapia. Lá na FUMEC tem, né? Sei que na PUC tem. Em geral, as faculdades têm, né? As faculdades de psicologia, em geral, elas têm, né? A clínica eu indico escola. bastante. E são excelentes, né? Sempre as supervisões são ótimas. Nossa, eu indico, assim, demais, de olho fechado. Tem uma fila, né? A demanda é muito grande por esse serviço. Mas é mais
é mais um lugar para se buscar apoio, né? Gente, com é tanto certeza. assunto. Nessa questão, a gente está atualizando aqui esse silenciamento da mulher, a gente pensa que até ontem, né? Você brincou aqui com esse espaço temporal aí, mas a legítima defesa da honra, né? A gente pensar que até pouco tempo isso era possível, né? Matar a mulher. É uma justificativa para lavar a honra, né? Lavar a honra. Quer dizer, a honra era, né? Considerando um bem jurídico, a vida é um bem jurídico, né? Maior do que a vida. Né, de uma pessoa, assim. Então, tá vendo? Olha, isso também não é tão antigo assim, né? Não, e nós tivemos uma revivência, né, desse crime de honra aí nos discursos dos colegas do direito, uma defesa de estupro culposo. Ah, sim. Não, é bem triste, né, a gente pensar tão recentemente aí, de revivência desses dizeres que esse agressor não teve intenção, sabe? Ele ficou muito nervoso, até nos feminicídios, né? Isso é muito triste a gente ainda ter que falar o que é mínimo, direito à vida. Direito à vida. Nossa, é muito básico. Gente, políticas, então. Políticas. Lei Maria da Penha. Uma das melhores leis do mundo, não é isso? Não é considerada assim? Ela é considerada uma lei bem feita, assim. Bem feita. Ela é bem completa mesmo, assim. Uma lei importante, bem detalhista, né? Detalhada, né? Do ponto de vista, assim. E é interessante, assim, quando eu escrevi o livro, eu fui na biografia da Maria da Penha. Sim. Né, que eu achei bem interessante escutar um pouco a história dela e ler, né, o que ela escreve. Sim. E até chegar, né, no ponto da lei, porque o Brasil foi obrigado, né, foi por descumprir acordos e tratados internacionais, foi obrigado a reforçar os procedimentos criminais e legais acerca da violência de gênero em função dos altos índices, né? Então, ela vem nesse contexto, né, a Lei Maria da Penha. E hoje tem tido eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Também é muito difícil a gente acompanhar o que está acontecendo no nosso Brasil, que nós temos tanto ataque, não né? Tanto ataque sofrendo. Pessoal, o Brasil não é para amadores, não. A gente está tendo já há algum tempo, mas eu vejo que está, né, tomando força esse movimento contra a história da Maria da Penha. E aí eu falo assim, tá, mas vamos supor que Maria da Penha tenha emitido. As outras milhões de mulheres, né? Vocês estão falando que mentiram também? Né? Porque, assim, tá tentando descredibilizar a lei por meio de uma crítica, falar que ela mentiu durante o processo, né? O que, assim, para mim também não desce, mas tentando uma desqualificação da própria lei. Sim. Né? E aí a gente vê novamente, não é um ataque simplesmente à Maria da Penha. É um ataque a essa mulher que tem que se manter calada. Sim. O ponto da lei eu penso que, assim, é uma lei importante, tem uma função importante do ponto de vista legal e social, histórico, mas assim como toda lei, né? Toda lei, né? Se lei prevenisse crime, né? Não teria crime. Como toda lei, não, do ponto de vista da prevenção, né? A questão da violência toca o humano. Né? O Freud está às voltas da questão da violência, da agressividade, né? Que tirando essas camadas, né, da cultura, da civilização, tá ali um bárbaro. Exato, né? Que rompe a lógica civilizatória. Agora, eu acho que para a gente continuar no que a gente está tentando conversar aqui, na linha que a gente quer ficar, eu acho importante, Paula, a gente falar um pouco dessa alteração da lei. E é essa pergunta que você faz na sua dissertação, né? Que é por que a mulher permanece ali, e esse assujeitamento, né? Acho que é assim que você considera um pouco essa alteração da lei, aí você explicar um pouquinho o que foi. Na verdade, na época que eu fiz o projeto para o mestrado, tinha tido um entendimento do Supremo a respeito do crimes da Lei Maria da Penha, que então houve um apaziguamento, né, da ausência de consenso a respeito dos crimes da Lei Maria da Penha, que são então crimes de ação penal pública incondicionada.
né? Havia uma polêmica à época, né? Que incondicionado é o quê? São crimes de ação penal pública que não condiciona a representação da ofendida. Né? E no livro eu escrevo um pouco sobre isso. E a polêmica maior... Quer dizer, independe da mulher denunciar. Isso foi um consenso, assim, de entendimento. Que havia uma polêmica de entendimento. À época, principalmente dos crimes de lesão corporal leve e culposa, que são os crimes de menor potencial, né? E aí houve esse entendimento aí. E aí, o ponto é que eu fui nos votos dos ministros, eu fiz todo recolhi esse material, e foi um ponto que, na época, eu estudei e comecei a levantar questões a partir disso, né? Que, do ponto de vista jurídico, né? A que serve o direito, né? Eu acho que tem diante dos índices de violência, a que serve o direito? Uma tentativa de recobrir, né? De tentar evitar que esses índices permaneçam altos, né? Tentar coibir a violência, tentar trazer medidas punitivas para o agressor, medidas protetivas para a vítima, é para isso que serve a lei mesmo. Só que a questão que eu fiquei às voltas à época, se de um lado o direito tem essa função, por outro lado entra de novo a questão do sujeito. Né? Eu acho que essa interface, ela está o tempo inteiro nessa via, o universal singular, Sim. Né? Então, eu fico pensativa, o mal-estar, né? Eu fico pensativa a respeito do ponto do movimento, né? Até no finalzinho aqui eu coloco, né? Uma questão assim, vou ler rapidinho assim. Tá. Que embora ao fazer a denúncia a mulher se posicione como vítima, nem sempre isso significa assumir atitude passiva. Pelo contrário, né? Ela pode fortalecer-se passando a reagir à violência ou à ameaça de agressão. E de vítimas caladas e isoladas, essas mulheres passam a expressão do desejo de serem reconhecidas como pessoas inteiras à condição de sujeitos. Isso aqui é uma citação, né? Moreira Ribeiro e Costa, que eu trago bem no finalzinho aqui. Então, acho que é isso essa interface, né? Sim. E toda vez que eu discuto sobre isso, a gente tende, as pesquisas, elas tendem a fazer um foco único da questão da violência. Ou é sociológico, ou é legal, ou é psíquico. E não dá. Não dá para circunscrever. Não dá para circunscrever. Porque o sujeito, ele também não é solto no espaço. Né? O sujeito, ele também é multideterminado pelas vivências infantis, pelas vivências socioculturais, a gente pelas repete muito isso vulnerabilidades. aqui relativo à saúde mental. Falar de saúde mental é falar de saúde, é falar de direito à vida, é falar de segurança, é falar de lazer, de cultura. Então é multifatorial, né? É multifatorial. Nós podemos ter especialidades. Sim. Ótimo. Mas a gente precisa conversar. Precisa desse diálogo. Porque o sujeito, ele não pode ser reduzido. Né? Eu vejo, assim, Paula, quando você traz isso, essa sua fala, né, no finalzinho do seu livro, como que a gente enxerga isso, né, no próprio atendimento das mulheres? Sim. A gente tem muitas mulheres que chegam ao serviço falando, eu não vou denunciar, eu não quero sair desse relacionamento, eu não quero terminar, eu quero continuar com o meu marido, né? E isso até uma resistência, até para se enxergar, né, que ela tá passando por uma situação de violência, que às vezes veio até de um casamento forçado, né, que veio de filhos aí provenientes de abuso dentro da própria relação. E quando a gente vê que durante o acompanhamento dessa mulher e dessa família, né, muitas vezes essa mulher é quem toma a decisão de ir lá e denunciar. Isso aí, né? Isso aí. E é uma decisão que muitas vezes reforça isso, esse entendimento de si mesma enquanto sujeito de direito, né? Enquanto construindo a si mesma. Você tá falando, então tem alguém apostando nessa mulher ali. Isso. E ela começa a fazer, sabe? Sim. Não é óbvio tem alguém que fazendo por ela, né? Fazendo por. E isso que é muito interessante. É. Porque é colocar esse sujeito, né, nessa responsabilidade de si mesmo. Não, e eu acho muito mas interessante. permitir isso. E trazer isso que você está trazendo, porque aí eu coloquei aqui, por que a mulher evita a denúncia? Aí fui ver o quê? Medo do agressor, né? Tem questão de filhos, acho que é muito A importante. sociedade. Dependência financeira. Dependência financeira, mas a sociedade também a gente vê, nossa, muitos os casos, né? A gente, durante o acompanhamento, Sim. às vezes a mulher ela consegue sair da situação de dependência financeira,
Sim. às vezes até consegue sair de uma dependência emocional, né, dela mesmo, Sim. só que vem a sociedade. E aí a família. Ah, mas você, como assim que você vai terminar um relacionamento? Ele é tão bom, É. ele coloca dinheiro dentro de casa, ele nunca deixou seus filhos passarem fome, Sim. né? Mas como assim você vai denunciar? E aí, quando às vezes já chega com a medida protetiva, nós vemos isso muito, assim, quase 100% dos casos. A medida protetiva, ela não funciona se você guarda ela e coloca dentro da bolsa. Ela funciona a partir do momento em que faz valer, né? Sim. Então, a gente orienta muito as mulheres a pegar a medida protetiva, entregar para a família, para os Sim. vizinhos ali, para as pessoas mais próximas, porque pode ser uma denúncia que não venha da própria mulher, né? Sim. Só que a partir desse momento também vem essa crítica, né? Mas você vai colocar ele na cadeia, né? Como assim você vai destruir esse homem que é trabalhador, né? Então, A família, né? Você vai desconstruir a família, destruir a família. Então, existe o caso da mulher, mas às vezes quando essa mulher ela já consegue, né, chegar nesse ponto também que de uma denúncia, de um rompimento, às vezes vem a sociedade falando que não pode. Não pode. A gente vê um avanço, sim, na questão da fé, né? De muitas igrejas já orientarem as denúncias, orientar a dissolução do casamento, mas isso também eu acho que é um ponto... Ainda é um começo. Sabe? Ainda temos muito a evoluir, porque Sim. existem muitas igrejas que ainda viram para a mulher, e a fé é muito importante, né? A fé é muito importante, mas os pastores, as pastoras viram e falam, você tem que orar, você não pode denunciar, você não pode dissolver essa relação. União. Né? Então, eu vejo muito essa questão social ainda cercando essa mulher num lugar de controle, porque não é só esse homem ou essa pessoa que é abusiva. Mas é uma questão cultural, cultura, né? É uma cultura. Uma cultura abusiva, uma cultura de silenciamento. Isso que a gente pensa, né? É a herança cultural que a gente ainda é efeito dela, né? Sim. Agora, a herança tá para todas, né? De alguma forma. Eu acho que essa dimensão do universal e do singular, que a gente volta nesse ponto, né? Assim, e aí, o que tem a ver com isso, como você disse, né? Com a história de vida dessa pessoa, né? Por que é tão difícil? Porque hoje em dia, com a questão da Lei Maria da Penha, não precisa da mulher ir lá representar mais. Então, assim, a ação vai seguir independentemente disso. Só que quando a gente pensa no Freud lá, no recordar, repetir e elaborar, ele diz que tem um ponto de repetição, às vezes, que ela vai se colocar novamente nessa situação. Acontece, não, separa, né? Você tem uma separação resolveu forçada. Esse pontual, né? Mas e o ponto singular? É comum isso acontecer, não sempre, mas assim, de repente, tô de novo no relacionamento. Né? O que é isso? Né? O Freud fala, é um ponto da repetição. Ô, Paula, e esse que é isso? Eu vou te pedir para voltar aqui para falar. Eu sei que a Paula tem que buscar a filha, né? A gente tem que estar aqui Voltaremos. Não, e aí também o assunto não acaba. Isso aqui eu acho que é muito importante, tudo que a gente falou aqui. Mas eu acho que esse ponto também, por que uma mulher permanece nessa situação em que pese o medo do agressor, né? A questão dos filhos, a dependência financeira, a questão cultural, tem um algo a mais, né? Isso que você está colocando. Eu acho que a gente... E esse algo a mais é importante demais. A gente, Na verdade, então, é fundamental, textos, né? É fundamental. Retomar. Só que eu não queria... Eu acho que não dá pra gente falar eu acho que isso a gente aqui fez assim, como esse tema é muito complexo, eu acho que a gente abriu espaço para o início de uma conversa, né? Porque realmente, se a gente vai pegando, destrinchando e aprofundando, né? Como ela trouxe um pouquinho dessa história. E é tão importante, não dá para passar por isso, assim, né? E se a gente for pegar, né? A gente também vê isso no próprio atendimento dentro do centro de referência. Sim. Aí aquela mulher que às vezes saiu, que denunciou, que fez tudo. Chegou num ponto em que, tá com um novo emprego, a gente tá vendo ela começando a ser fortalecida. E aí... volta. Acha um parceiro. E aí entra um novo relacionamento. Isso aí. Nossa, e infelizmente isso acontece. Se não tiver esse outro olhar... Aí o Freud tá remoendo, né? Tá remoendo. Freud não morreu, mas passa bem, né? Morreu, mas passa bem. Né? Morreu, mas passa muito bem. A gente não consegue não trazer, né? Os ensinamentos de Freud e o que a gente construiu depois disso. Tá vivo mesmo. Tá. E a gente enxerga isso na realidade. É isso aí.
tá aí pra gente. Então, eu acho que a gente podia ficar por aqui nesse programa, mas falando só um pouquinho, acho que entra nas questões dos limites legais aí, jurídicos, não sei, porque eu sei que a lei também, Maria da Penha, prevê grupos reflexivos, alguns Isso. lugares, né? Alguma tentativa de os- escuta desse homem, é isso? Tem. Os grupos reflexivos conscientização, são medidas, né, que podem ser propostas, né? E isso Sim. acontece. Isso acontece, né? Só que aí a gente tem que pensar no seguinte, né? Assim, o que seria uma possibilidade de um grupo reflexivo? Eu acho que eu queria citar um colega, né, Ian Balesteros, que trabalha com isso, né, na Casa da Palavra, com grupos de homens, né, reflexivos, assim, que é um trabalho importante, interessante, também para dar voz, né, assim, dar um destino para isso. Mas são homens que chegam até esse espaço via medida. Né? Então, assim, de alguma forma, é uma medida. Tá. Né? E que também tem questões, assim, porque alguns, não é o meu tema de estudo, mas alguns se envolvem, se implicam, e outros vão para cumprir a determinação, apenas porque precisa ser cumprida, né? Eu posso dar uma palhinha sobre isso? Vai, por favor. Eu fico muito... Isso me pega. Eu falo, gente, o que a gente faz para prevenir? Eu acho tudo que bem, vai punir esse homem, vai punir, mas e é isso? Não mas ele precisa se entender também enquanto ele passava por essa agressão. Isso aí. Então, a gente fica focando só na mulher, né? Isso. Nós temos em Nova Serrana, assim, quando eu estava no CRAM, né, na época que a gente começou a trabalhar com o grupo reflexivo, que em Minas Gerais, se eu não me engano, foi foi o primeiro ou um dos primeiros a serem criados. E eu não participei como facilitadora, né? A gente vai envolvendo com muita coisa, mas lá dentro do CRAM a gente fazia as discussões, né, em conjunto, assim, do que estava acontecendo. Então, tem sido uma experiência que revela, né, tanto os pontos positivos quanto algumas deficiências ainda do que precisa ainda ser pensado. Porém, vem por medida, né? Então, esse homem ele é obrigado a cumprir. A gente vê muito isso. Do homem chegar lá, primeiro, ele não se reconhecer enquanto agressor, então eles são todos assim... não, mas eu não sei por que aconteceu isso, eu nunca fiz nada de errado. E existem homens que durante o processo ele vai se reconhecendo enquanto agressor, enquanto vai trabalhando, né? O que é a violência, como que ela se desenvolve, vai trabalhando as questões próprias, né, de uma construção histórica daquele sujeito, das violências vividas na infância, e isso vai trazendo, às vezes, para alguns homens, né? Também. Para alguns homens, uma reflexão. Exatamente. Porém, também é efeito, né? Esse homem também é efeito dessa cultura. Porém, eu acho que é muito ainda a se caminhar, né? Isso porque é muito recente e ainda é uma coisa que o homem faz como obrigação, e não nesse lugar da mulher, que muitas vezes procura ajuda, né, por ela mesma. Isso já é um primeiro passo para a mudança. Sim. Essa procura, esse reconhecimento, né? Entrar no serviço e falar, eu preciso de ajuda, isso é muito importante. E o homem não. E o homem não. Mas esse é um dos pontos que eu tenho... A gente está falando dessa questão cultural, ela toda favorece ao homem. Acho que você também colocou isso um pouco. Né? Mas eu acho que também assim, é importante pensar que apesar de que ele não chega, muitas vezes não chega com esse intuito, o encontro com o outro pode ser um gancho, né? Eu acho que tem que ser uma aposta também, tem que ser uma aposta também, né? Que assim, né? O Ian, esse colega da Casa da Palavra, que eles apostam, então assim, chegou, então vamos apostar que é possível também, assim, vamos tentar trazer... Gente, já que é Ian. Trazer o Ian para vir aqui. Nós temos também... Que isso é muito importante. É muito importante. Né? Bom, Rebeca, nós temos também alguns grupos, alguns podcasts, alguns grupos, né, que eu vejo aí. Eu sigo as páginas no Instagram de homens que propõem rodas... Repensar, não é? Masculinidade. A masculinidade, isso também é muito importante, né? Então, já vou indicar também um podcast nosso. Foi o último episódio da primeira temporada, foi com Paulo Azevedo, ele é ator daqui de BH, de Minas, já está há um tempo em São Paulo, e ele tinha um podcast também maravilhoso, gente, que eu adoro, eu era fã do podcast dele, que é Ao Masculina. Ao Masculina. E conversou com diversos homens, e a intenção é essa reflexão sobre o que é essa masculinidade, né?
Sim. Muito importante. Você tem algum que você lembra aí também para você indicar Papo de alguma Homem. página? Papo de Homem. Papo de Homem. Tem o documentário Muito também que eu anotei importante. para não esquecer, que é O Silêncio dos Silêncio dos Homens. E ele Inclusive, eu mostra acho que o alguns Papo de grupos, Homem né? foi um dos Ah, é? criadores. Ah, tá. Ah, eu sei qual que é. Verdade. Ai, gente, aqui, pois é. Tem alguma coisa que vocês queiram falar, assim, pra gente... Não pra gente fechar, porque que bom, né? Que a gente não vai fechar, a gente tá abrindo. essa Acho que é conversa. isso, assim, eu acho que eu acho que para encerrar, né, Uhum. acho que é colocar na conversa. Sabe, assim, Sim. acho que o que você se propõe aqui é colocar isso em debate, abrir espaço para o diálogo. Acho que é o que a gente pode, é o que a gente, né, É. consegue fazer chegar. Acho que o ponto de vista discursivo ele tem uma potência muito grande, né? Então, colocar no discurso, colocar na conversa, colocar no A diálogo. conversa de casa, né? De Nas casa, escolas, tudo que é nas lugar, né? crianças, Sair do silêncio. na igreja, como você De falou. novo, sair do silêncio, sair do sabe? Então, acho que silêncio. esse momento aqui, que vai ser fácil, né, chegar a outras pessoas, é muito importante nesse E a gente está aqui entre mulheres, né? Mas É. o que tem se falado muito hoje também, que isso é responsabilidade de todos nós, né? de E todos. dos homens também se reconhecerem como... Nós somos machistas também, né? Acho que é importante a gente primeiro saber disso, que a gente faz parte desse contexto, né? Como você falou, Paulo. Sim. E pra gente fazer alguma crítica. Só é possível se a gente se reconhecer ali também, né? Para exatamente. fazer alguma crítica sobre ele. Ai, gente, obrigada demais. Bom, nós que agradecemos, né? Prazer te conhecer, Obrigada, Jennifer. E a gente vai seguindo aí nessa conversa, né? Vamos, por favor. Então, tá bom. Eu acho que esse ponto aí da psicanálise, acho que vai ser, mas também seriam outros programas, não só mais um. Vamos seguir nisso. Obrigada, obrigada Paula, pelo demais. convite. Obrigada, Jennifer. Foi um Jennifer. prazer, gente. Prazer. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.